Bom, agora conosco está aqui o Dr. Bruno Burgarelli, que é advogado especialista em direito do consumidor, e hoje ele vai falar para as pessoas carentes, né? Vamos falar sobre amor, sobre carência, brincadeira, sobre carência dos planos de saúde. Seja bem-vindo, doutor Bruno. Bom dia a você, a Carol, o Felipe. Bom É dia, um prazer estar com Bruno. vocês aí mais uma Prazer vez. é nosso. Bom, e como a gente prometeu, a gente agora tem um quadro especial em que o povo pode falar. Você sabia disso? Eu fiquei sabendo hoje que nós vamos estrear aqui um quadro novo. O povo fala e o povo quer perguntar para o doutor Bruno. Então, roda aí, por favor, as perguntas dos nossos telespectadores que foram entrevistados aí nas ruas de Belo Horizonte. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Jordânia e eu gostaria de saber para que serve o plano de carência. Tudo bem, a carência, na verdade, serve muito para o próprio plano de saúde. Ou seja, é exatamente para ele se programar economicamente para o consumidor que ele está recebendo. Ou seja, vamos pegar alguns exemplos. A carência em relação a parto é uma carência que corresponde a 10 meses. Exatamente para uma pessoa que já está grávida, não entrar de cara no plano de saúde e já ter de cara também os benefícios. Então, são 10 meses, obviamente, que você cobre todo um período de gestação daquela pessoa. A pessoa que tem, por exemplo, doença chamada pré-existente. O que é a doença pré-existente? A pessoa já tem uma doença antes de ingressar no plano de saúde e essa pessoa terá o direito de cobertura, mas com uma carência de 24 meses, ou seja, por 2 anos ela vai ter que, infelizmente, buscar outros recursos para poder ser atendida. Então, quer e dizer assim que por diante. só serve para o plano de saúde, para o paciente nunca serve. Exatamente. Só prejudica Mas o paciente. a senhora falou sobre essa carência aí, mas o ônus de quem tem que provar essa doença pré-existente é da operadora? Sim, por isso que a operadora, ela, no momento que ela fecha o contrato com o consumidor, ela faz um questionário, dentre as perguntas feitas, se existe ou não a pré-existência e deveria também o plano de saúde fazer um exame clínico naquela pessoa para constatar a situação. Porque o pressuposto é que o consumidor está falando a verdade para o plano de saúde. Se o plano de saúde não teve o cuidado de apurar com mais profundidade se existia ou não aquela doença, então vale o que foi declarado pelo consumidor. Tem mais pergunta, o povo fala com o doutor Bruno Burgarelli. Vamos lá. Meu nome é Fernando, eu gostaria de saber se existe alguma situação em que o prazo de carência não pode ser, pode não ser utilizado. Tem algumas situações, por exemplo, nós temos uma chamada portabilidade de plano de saúde. O que é isso? A pessoa tem um plano de saúde com uma empresa, A ou B, deseja migrar para uma outra empresa, C, D, qual seja. Nesses casos, você pode ter a não existência de carência, já que ela já foi cumprida no plano antigo. Agora, não é qualquer plano de saúde que pode ter a chamada portabilidade, essa mudança de um plano para o outro. Tem condições para existir essa portabilidade, vale a pena buscar informações no site da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, www.ans.gov.br, para melhores esclarecimentos. Além disso, vale lembrar também que em caso de urgência e emergência, aqui não se enquadra a questão da doença pré-existente, porque a doença pré-existente são 24 meses, mas em outros casos de urgência e emergência, a carência é no máximo de 24 horas. Agora, vale lembrar que todos esses prazos que eu estou falando aqui são prazos máximos. Pode ser que o seu plano de saúde tenha um prazo até menor de carência. Então, vale, antes de qualquer coisa, ler o seu contrato com esse plano de saúde. Então, mais uma pergunta do povo para o doutor Bruno. Meu nome é Clodoaldo, eu gostaria de saber se eu atrasar o pagamento, eu volto a ter a carência? Olha, o atraso do pagamento tem que ser bem colocado aqui. Primeiro, você pode perder o plano de saúde? Pode. Né? A lei que regula a questão do plano de saúde fala, se você ficar inadimplente, ou seja, sem pagar num prazo superior a 60 dias, você perde o seu plano de saúde. Então, nesse caso, se perder o plano de saúde, obviamente você teria que fazer um novo plano de saúde, aí volta toda a discussão em relação à carência. Agora, você só vai poder ser desligado após 60 dias de inadimplência se você for notificado num prazo máximo de 50 dias do atraso. Se você não for notificado pelo plano de saúde sobre a situação nesse prazo de 50 dias, não há de se falar de desligamento automático. Agora, fora isso, não há de se falar realmente de novas carências a serem feitas pelo atraso de pagamento, cumprindo dentro dessas regras que nós colocamos. Então, agora se você que está em casa quer perguntar ao vivo para o doutor Bruno, pode ligar também. Você está carente, né? Brincadeira. Você quer fazer alguma pergunta?
3253-3320 para falar ao vivo, já aqui com ele diretamente no estúdio. Ou você também pode perguntar pelo Twitter, @detudoumpoco.tv. Felipe vai registrar sua participação aqui no tablet. E também pelo nosso CAT, a Central de Atendimento ao Telespectador, vai fazer um atendimento eletrônico, você responde as perguntas, digita a opção 1 e a sua pergunta chega para a gente. Então é 31-3209-3301. Felipe, Carol, vocês estão carentes? Alguma pergunta? Existe carência para casos de urgência, casos de pronto-socorro ou alguma complicação gestacional? Existe um prazo de carência para isso? Não, a questão de complicação gestacional, por exemplo, uma situação de prematuro, nesse caso você pode desconsiderar as situações dos 10 meses. Isso aí pode acontecer. Agora, vale sempre a pena lembrar que esses prazos são prazos todos máximos. Então, pode ter no contrato alguma situação que reduza esses prazos. E até mesmo, até para deixar isso bem registrado, a questão da pré-existência. Então, digamos que você já tem um problema de uma doença X, você precisa de um plano de saúde e você pode fazer, sim, um acordo com o plano de saúde para reduzir esse prazo de 2 anos ou até mesmo já ter um atendimento quase que de imediato. É claro que você vai pagar mais por isso, mas pelo menos você tem uma cobertura que é necessária para a sua situação. Porque, pense bem, às vezes tem uma doença gravíssima pré-existente, né, digamos um câncer em um estágio mais avançado, né, não dá para esperar 2 anos para ter uma situação de vencimento de carência. Então, você já informa essa situação para o plano de saúde, faz um acordo com o plano de saúde, fecha-se questões específicas daquele tratamento e aí pode sair muito mais barato que você simplesmente aguardar 2 anos ou ter que ir para um atendimento particular e ter um gasto muito maior. Então, as situações elas devem ser bem claras, colocadas parte a parte entre o consumidor e o plano de saúde. Antes até de perguntar sobre carência, você falou sobre a questão do câncer de mama. Eu estava olhando, teve uma alteração na lei onde as pessoas que precisam de reconstituição de mama, sim, as operadoras elas são obrigadas a cobrir isso também, sim, né? Fala pra gente, porque às vezes a pessoa não sabe, é algo mais sim, novo. Vale, inclusive, pegando essa fala sua final, de ser algo mais novo, porque somente os planos que foram firmados pós o ano de 95 é que tem esse tipo de cobertura. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que têm plano de saúde gestados pela legislação anterior, 95, e que não tem essa proteção da lei que a ANS toda hora coloca. Uma das proteções é quais são os procedimentos que minimamente precisam estar previstos no plano de saúde. Então, tem uma série de rol de procedimentos cirúrgicos, médicos e outros terapêuticos e assim por diante, que são obrigatórios estar em qualquer plano de saúde, seja mais barato ou mais caro, alguns têm que ter. E um desses elementos que foram colocados foi exatamente em relação ao câncer de mama e também ao tratamento posterior em outros cânceres. Então, é questão da terapia, da oncologia, que você vai ter um acompanhamento desses procedimentos. Então, veja, sempre é um rol extenso, eu seria até incapaz de fazer toda essa listagem aqui, até para decorar isso é uma coisa complexa. Nós tivemos alguns telespectadores que pediram para você repetir com relação à questão do atraso de pagamento, se afeta na carência. E aí eu tenho uma outra pergunta também, que tem alguma coisa que não tem carência, o cara já paga hoje e começa utilizando? Urgência e emergência tem uma carência menor, 24 horas. Ponto. O que acontece? As demais carências, parto, 300 dias, então 10 meses para ficar mais fácil, embora tenha, claro, tecnicamente uma pequena diferença. Doença pré-existente, 24 meses e qualquer outro procedimento, 180 dias. Essa é a regra. Então, urgência e emergência é o que você tem um prazo menor de 24 horas. Dá para dar um exemplo aí? Você sofre um acidente de trânsito, né, amanhã, você assinou um plano de saúde hoje, sofreu um acidente de trânsito amanhã, precisa de um procedimento cirúrgico urgente, emergente, e aí tem a cobertura. O camarada sofreu um acidente hoje e faz um plano hoje, amanhã ele já pode usar? Não, em tese não. Só se houver um acordo com a operadora de plano de saúde. Só se a data do acidente for posterior à assinatura do nesse prazo de 24 horas. Claro. Agora, a questão do pagamento. A questão do pagamento. Então, para deixar bem claro, você, obviamente, vai ter novas carências em algumas situações. Por exemplo, se você fez uma mudança para um plano de saúde fora daquela regra de portabilidade. Eu vou dar um exemplo.
você tem um plano de saúde mais simples, está indo para um mais caro, que tem uma maior cobertura. Então, nesse caso, as carências podem voltar para os procedimentos novos. Isso pode acontecer. Mas, por exemplo, você faz uma portabilidade, que a regra fala, entre planos equivalentes, mesmo que seja operadora diferente, não há de se falar de carência. Entendi. Ou você vai para um plano mais barato, não importa a operadora, também não há de se falar de carência. Lembrando que, para você fazer a portabilidade, também tem uma outra regra. Você tem que estar há pelo menos 120 dias naquele plano que você contratou. Você não pode entrar num plano 2 dias depois querer fazer portabilidade. Então tem uma série de regrinhas. Com relação à pergunta que foi feita de forma específica, que é o inadimplemento. O que é o inadimplemento? Você atrasa no pagamento. Se você atrasa no pagamento, a regra é bem tranquila. Primeira, você tem que ser comunicado pela operadora de plano de saúde sobre esse atraso. Tem que ser. Se não for comunicado, não pode ter o desligamento, mesmo que haja um atraso aí de 1 ano, que seja de pagamento. Tem que ser comunicado. Em qual prazo? A comunicação tem que ser feita, no máximo, até 50 dias do atraso. Então, se atrasou hoje, de hoje até 50 dias para frente, o plano de saúde tem que te comunicar desse atraso, te falando, ó, se está atrasado, você tem que pagar. Muito bem, essa é a primeira regra. Segunda regra, uma vez feita a comunicação, quando que o plano de saúde pode te desligar do mesmo? Pode se desligar depois de 60 dias de atraso no pagamento. Aí, nesse caso, você perde o plano de saúde. Se você for contratar um novo plano de saúde, obviamente que volta toda uma nova relação jurídica, novas carências e assim por diante.